Muito bem, começando o Gazeta Entrevista de hoje. Como sempre, um bom assunto em discussão. E eu já começo o programa de hoje batendo um papo, conversando com o deputado federal Alan Rick, do PRB. O deputado que conseguiu trazer o ministro dos Esportes, George Hilton, até a nossa capital, onde investimentos na área esportiva que irão beneficiar a juventude estarão sendo realizados. Alan Rick, vem pra cá, rapaz. Tudo bem? Divaldo, que satisfação. Tá muito barbado. Deixei um Problemas, né? São os problemas da política. Nada, isso aqui é pra... Vamos sentar. Pra Vamos mudar bater um pouco papo. o visual. Que bom te rever, Divaldo. Aliás, meu amigo, você, como sempre, essa elegância que lhe é peculiar. Quando o cara... Eu não vou levar isso em consideração. Alan. Primeiramente, é um prazer sempre rever o amigo. Muito obrigado. Agora, barbado, porque não tá mais na televisão, não precisa tirar a barba todo dia, né? Só dar uma paradinha de vez em quando, né? Olha aí, cara chique é outra coisa, para a barba. Muito bem. Alan Rick, você conseguiu trazer o ministro George Hilton, a nossa capital. Muito dinheiro, deixou muito dinheiro o homem aí para nós? Para nós não, para o Estado. Para o Estado, para nossa capital. Isso. Divaldo. Primeiro eu queria mandar o meu abraço a todo o povo de Rio Branco, todo o povo do Acre. Nosso Estado é a nossa terra, é o nosso pedaço de chão, o lugar que a gente ama. E, Edivaldo, você, com toda a experiência política que você tem, sabe como é difícil para um deputado federal de primeiro mandato conseguir a proeza de trazer um ministro nos seus primeiros meses de mandato. O ministro George Hilton, que é o nosso ministro do esporte, nos deu esse presente, teve essa humildade de vir ao Acre e responder às demandas do nosso estado, principalmente agora da capital. Eu estive em março no gabinete dele. George Hilton já tinha me recebido no PRB há alguns meses atrás, antes inclusive de tomarmos posse, abriu as portas para a gente. E eu disse para ele, ministro, vou precisar muito da sua ajuda. Nós precisamos ajudar o Acre, porque é um estado carente de recursos. Precisamos colocar a mão na massa e mostrar para a população por que viemos para a política. E o ministro nos recebeu em março, levei para ele, peguei um tablet igual esse seu, peguei as fotos da alagação e disse, ministro, olha aqui como é que ficou o nosso estado. Olha como é que ficou o estado do Acre. E ele começou a ver, disse, Alan, rapaz, o que é isso? Viu as fotos de Rio Branco, de Brasileia, dos demais municípios, e o olho dele encheu de lágrima. Olha só. Se o senhor tem que ir lá no Acre. Ministro, a gente só se importa com aquilo que a gente conhece. Ele disse, eu vou no seu estado. O prefeito Marcos Alexandre esteve conosco, levou a relação de quadras esportivas, de praças esportivas... Eu vi reportagem mesmo. Que tinham sido atingidas pela enchente. Aliás, o ministro elogiou bastante o prefeito Marcos pela qualidade do projeto, pela lisura. Muito bem feito. E disse, olha, prefeito, nós vamos lá. O deputado Alan tem me pedido isso, estou vendo a situação do Acre e estaremos em Rio Branco. Levei outros prefeitos, prefeito Everaldo, prefeito Mano Rufino, prefeito Rodrigo, prefeito Zezinho de Porto Walter, vários outros prefeitos foram no Ministério. Então, Edivaldo, nós conseguimos o abraço do Ministério do Esporte, que é do PRB, e o ministro esteve conosco. Está aí as imagens. Esse é durante lá na Baixada do Sol, o anúncio do CIE, o Centro de Iniciação ao Esporte. É um centro olímpico, um investimento de mais de 5 milhões de reais, onde nós teremos Aí foi a visita na Cidade do Povo com o governador Tião Viana. Aliás, o ministro ficou muito satisfeito com o que ele viu na Cidade do Povo. Inclusive, anunciou que vai trazer para a Cidade do Povo uma Vila do Esporte, que é um outro instrumento esportivo para a inclusão dos jovens na prática esportiva de várias modalidades. O atletismo, o futebol, o handball, o futebol de campo, ginástica, enfim. E o ministro ficou muito satisfeito com o que ele viu. Agora, Alan, você, como um deputado de primeiro mandato, você aprendeu muito fácil o caminho das pedras pelo andar da carruagem. Primeiramente, sim. Olha, você tem uma amizade muito boa com o Celso Russomano. O Celso Russomano tem uma experiência grande de Câmara Federal, não é? O presidente do seu partido, ele tem uma importância muito grande dentro do contexto das coligações que mantém vou dizer assim, a Dilma governando. Senão tem 9% agora de popularidade. 9% e nada é quase nada, não é? Situação difícil. Pois é. E o PRB, ele é um partido que vem
crescendo, se solidificando. Tem mais de 25 deputados federais, não tem, Alan? São 21 deputados federais e o nosso bloco, que ainda é completado por vários outros partidos, como o PSDC, o PRP, o PTN, vários partidos compõem o nosso bloco. Ao todo somos 39 deputados. Olha só. Decidimos qualquer votação Claro, importante. claro. Um exemplo disso pode ser a redução da maioridade penal. Exatamente. Porque num dia deu uma coisa, diferença de 5 votos, no outro dia tudo virou ao contrário. É porque o texto base não foi votado substitutivo, né? Quando se vota substitutivo, você pode, no dia seguinte, ou no mesmo dia da sessão, votar as emendas. Porque as emendas elas podem ser aglutinativas, modificativas, elas podem ser as emendas... São 4 tipos de emendas, e nós votamos a aglutinativa, que retirava do rol dos crimes que estariam dentro daqueles apenados, o tráfico de drogas, né, e a lesão corporal de natureza grave. Então, entrou o quê? Entrou o homicídio doloso, entrou o latrocínio, o sequestro, o estupro, esses crimes considerados hediondos. Então, esse era um anseio da sociedade, Edivaldo. O povo brasileiro... Mais de 80%. 87% segundo o Datafolha. 87% da população brasileira requer, anseia pela punição dos crimes graves. Aí as pessoas podem dizer, vai colocar a criança na cadeia. Não é nada disso. As crianças vão ser tratadas com todo respeito. Aliás, nós temos que defender a nossa juventude. Agora, bandido tem que pagar a conta. O bandido não pode ficar solto. O psicopata não pode ficar solto. Agora, o jovem que trabalha, que estuda, ele tem que ter mais oportunidade. Seja do primeiro emprego, seja de educação. Aquele jovem que está ali, muitas vezes ansioso, uma iniciativa como essa do Centro Olímpico é fundamental. Ele pode se tornar um atleta de alto rendimento. Outra coisa, nós temos que investir na educação, Edivaldo. Eu apresentei um projeto de lei que outros deputados também acompanham isso. Nós devemos apensar esse projeto num grande projeto, que é a educação em tempo integral. As nações mais ricas, transparentes do mundo, elas investem em educação em tempo integral. O jovem tem um período da sua vida na escola, no período, digamos, matutino, na sala de aula, e no período vespertino, ele faz uma atividade como a pesquisa, o próprio esporte, a música, o teatro, um curso profissionalizante, tudo isso dentro desse período integral da escola. Então nós entendemos que nós podemos contribuir não só com a redução do sentimento de impunidade no Brasil, mas apresentando outras alternativas. A educação e o esporte como inclusão. E também a família, fortalecer os laços familiares. Esses jovens que muitas vezes entram pelo mundo das drogas, muitos deles sequer conheceram o pai. É filho de mãe só. Olha, Alan, você é um dos parlamentares que defende a família. Com certeza. Você, todas as suas falas, você coloca sempre a família em primeiro lugar. A gente vive um momento no Brasil onde existe a chamada desagregação familiar, o chamado desajuste familiar, que eu acho que é o início para que tenhamos um jovem problemático mais na frente. Exato. Principalmente no país que tem a mania de colocar tudo nas costas do professor, da escola. Não, vai para a escola dá um jeito. Quando não é desse jeito, eu fico muito preocupado quando vejo um país como o Brasil, Alan, fica à vontade, cortar milhões e milhões que seriam destinados à educação, mas não tem coragem de cortar R$1 do Bolsa Família, porque aí se faz política com o Bolsa Família. Com educação quase não se faz política. Você concorda comigo? Nós temos que investir não só na educação em tempo integral, Edivaldo, mas na valorização da profissão do professor. Existem propostas, como a do senador Cristóvão Buarque, da federalização da carreira, com o piso nacional. Já se fala num piso nacional inicial para o professor formado de R$ 3.600. Hoje o piso nacional é R$ 1.913, que é uma vergonha. É uma vergonha para o professor ganhar essa mixaria para ter que educar os nossos filhos. Temos que pensar na carreira do professor como uma carreira de Estado. Uma carreira em que ele seja valorizado. Mas de onde vem o dinheiro? Royalties do petróleo. 100% para a educação. Vamos investir esse recurso, que são bilhões, na educação dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. Você acha que a classe política, quando eu falo em classe política, eu falo no político carreirista. No carreirista que tem
o mandato como profissão. Tem gente que pensa que ser político é profissão. Não é. Profissão é o engenheiro, é o médico, é o advogado, Perfeito. o professor. A política é uma missão, Edivaldo. Isso. Você cumpre uma missão. Cumpre, vai lá e cumpre. Se o povo do Acre entender que eu cumpri bem minha missão nos 4 anos e disser, não, você cumpriu sua missão, vamos dar o espaço para outro. A minha missão está cumprida. Eu não tenho interesse nenhum em ser carreirista. Por exemplo, algumas colunas políticas disseram o Alan vai ser candidato a prefeito. Nunca disse isso. O PRB, sim, queria um candidato a prefeito. Queria, inclusive, fez até um convite a você mesmo. Você veio, recebeu o convite do próprio presidente. Mas, em detrimento da sua escolha pessoal, abriu mão da política, porque é uma escolha muito importante e dificílima, Edivaldo. E nós compreendemos isso. Mas carreira política é uma coisa que não está na minha mente. Eu acho o seguinte, o modelo atual, o modelo político atual, ele favorece muito quem tem muita grana. Exatamente. Quem tem muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro já sai 40% com a eleição na mão. Enquanto quem não tem dinheiro tem que andar muito, conversar muito, não é? Para tentar conseguir um mandato. Eu fui político, eu estive lá e sei que é assim. Você, deputado federal, sabe que é desse jeito. A grande diferença do Edivaldo, do Alan, é que nós tínhamos a oportunidade de estar conversando com as pessoas todos os dias. Todos os dias. No Gazeta Alerta, no Gazeta Entrevista, e isso nos dá uma visibilidade muito grande. Você pode atender uma demanda social da notícia, do bom debate, do enfrentamento à violência, no caso do Gazeta Alerta, do bom debate político, no caso do Gazeta Entrevista, e você se torna amigo do cidadão. Mas e o outro candidato que não tem essa possibilidade? Como é que ele... Nós temos que pensar muito bem nisso. O sistema político brasileiro ele é muito excludente, Edivaldo. Já se fala o seguinte, partido que não tem representatividade ou que não tem representação não vai ter participação no horário eleitoral. Olha só. Pois é. Nós temos que pensar num modelo de sistema político eleitoral no Brasil que eu posso até falar em utopia, mas que faça verdadeiramente justiça àqueles que não têm condições financeiras de se lançar numa candidatura ou proporcional ou majoritária. Então, Edivaldo, o sistema político brasileiro precisa mudar. Fizemos uma reforma política que não foi a reforma foi uma mini reforma política, não foi a reforma que verdadeiramente atendeu os anseios da sociedade. E agora é o seguinte, é continuar o debate. Nós temos que fazer a reforma tributária nesse país, também. Temos que fazer o pacto federativo, não dá mais para os estados e municípios arcarem com tantas necessidades recebendo tão pouco. Então, Edivaldo, são muitas situações que nós precisamos mudar. O Estado brasileiro ele vive um momento muito difícil. Quando se fala de indústria, não sei se você concorda comigo, de indústria, os níveis da indústria brasileira, eles estão comparativamente no mesmo nível dos anos de 1949. Verdade. São dados estatísticos verdadeiros. Teve um crescimentozinho de 0,6% agora, mas a indústria estava numa queda. E o que está segurando o país é o agronegócio. Continua segurando o país. Continua segurando o país. Por falar nisso, falar no agronegócio, nos investimentos, nós estamos vivendo aí essa greve da SUFRAMA. Sim. A SUFRAMA é uma das instituições mais importantes para o desenvolvimento da Amazônia, que inclusive investe no agronegócio, na agricultura, investe na pesquisa, investe no desenvolvimento regional. E os servidores da SUFRAMA, Edivaldo... Tiveram em greve. Como é que está isso, hein, Alan? Edivaldo, ficou marcada para agora, nesta quarta-feira, depois, no caso amanhã, nós teremos esta votação dos vetos presidenciais. A Câmara e o Senado aprovaram o novo plano de carreira do servidor da SUFRAMA. São apenas 730 servidores. Sabe qual o impacto disso nas contas da União? 32 milhões por ano. Sabe quanto a SUFRAMA arrecada? 500 milhões. Ou seja, a SUFRAMA arrecada, o impacto da reformulação da carreira, da valorização da carreira desses servidores é de 32 milhões. E foi, na minha opinião, um erro da presidente Dilma vetar essa valorização da carreira dos servidores da SUFRAMA, porque isso inviabiliza uma das agências mais importantes para o desenvolvimento da Amazônia. Então, eu vou votar pela derrubada do veto. Nós temos que valorizar esses servidores. Ah, Alan, mas aqui no Acre é tão pouco, isso não dá voto, eu não estou atrás de voto. Eu estou atrás de desenvolver o Acre. Eu estou atrás de ajudar o nosso Estado, porque esse recurso era para vir para o Acre. O recurso da SUFRAMA, da taxa administrativa, é para vir para o investimento, é para vir para o FAC. E esse recurso o governo todo contingencia para ele. E quando esse recurso tem que vir para o Acre.
tem que vir para os estados da Amazônia e a carreira tem que ser valorizada. Então, nesse ponto, Edivaldo, nós temos que fazer justiça aos servidores da SUFRAMA, derrubarmos o veto. Eu quero conclamar aqui a todos os nossos deputados da nossa bancada que derrubemos o veto. Já estou articulando com toda a bancada da região norte, com deputados do nosso PRB em bloco e do nosso bloco, 39 deputados votarão em favor da SUFRAMA e eu creio que assim nós vamos fazer justiça a esta entidade e a estes servidores que são fundamentais para o desenvolvimento da Amazônia e do nosso estado. Muito bem. Olha, Alain, o PRB é um partido que está se fortalecendo em nível nacional, né, até pelo comando dele, pelo comando e pela forma de seus parlamentares agirem, não é? Os parlamentares do PRB têm posições definidas. Sem dúvida. Você tem colocado a cara aí em determinadas questões que muita gente prefere não se envolver. Não, vou sair de fininho por aqui, isso aí pode dar problema para mim, eu vou perder a leitura, etc e tal. E eu conversava um dia desse com um amigo nosso em particular e dizia, Edivaldo, o que você acha do mandato do Alain? Eu digo, acho que ele está fazendo um mandato muito bom, muito propositivo. Muito obrigado. Ele está produzindo até demais, dizia eu. E acho isso porque você tem tomado atitudes que muita gente não toma. Por exemplo, você botou a cara de sou a favor da redução da maioridade penal. Tem muita gente que prefere ser politicamente correto, mas não diz isso. Eu sou. Agora quem está lá em Brasília, amigo, que foi votado pelo povo brasileiro, é claro, tem que fazer aquilo que o povo acha que deve fazer. E muitas vezes há um desgaste. Eu acho assim, houve um assodamento da relação com a juventude. Algumas pessoas tentaram colocar os jovens contra os deputados que votaram pela redução da maioridade penal, como se os deputados tivessem contra os jovens. O que foi uma tremenda, uma maldade, inclusive, uma irresponsabilidade, como se nós estivéssemos contra os jovens. Pelo contrário, quando você lança um centro de iniciação ao esporte, quando você anuncia uma Vila Olímpica para o São Francisco, para a Cidade do Povo, como foi anunciado aqui pelo governador Tião Viana, pelo prefeito Marcos Alexandre, pelo nosso ministro Jorge Hilton, através da nossa articulação, nós estamos dando uma resposta. Nós queremos o nosso jovem fazendo esporte. Quando você faz um projeto de lei de educação em tempo integral, com valorização do professor, você não é resposta, você quer o jovem estudando, se formando. Quando você apresenta uma proposta para parceria público-privada e privatização mesmo de presídio no Brasil, porque o Estado não dá conta. O sistema carcerário brasileiro está falido. Precisa ser totalmente reformulado, que seja através de parceria público-privada, como o modelo que deu certo em Minas Gerais. Inclusive, nós vamos lá conhecer esse modelo. Quero conhecer de perto esse modelo, saber como é que foi feito, porque nós vamos apresentar uma proposta ao governo. Olha, temos que ter presídios que verdadeiramente façam a ressocialização e cumpram o seu papel punitivo. São as duas coisas. E possam reinserir a pessoa no mercado de trabalho, fazer o papel de articular a família, tudo isso. Mas tem que ter investimento, tem que ter dinheiro. O país está quebrado. Quando tem vontade política, faz, Edivaldo? Claro. Faz. E nós não temos, assim, uma percepção de que isso é impossível de ser feito. É possível ser feito. Claro, vai demorar. Mas o Brasil precisa dar uma resposta nisso. Nós não podemos ter esses verdadeiros depósitos de gente, onde a pessoa entra médio no crime e sai pós-graduado no crime. Não pode, a pessoa tem que sair dali mudada. E sabe quem faz esse papel dentro dos presídios? As igrejas. A pastoral da Igreja Católica, as igrejas evangélicas que vão lá dentro e levam a palavra de Deus e que fazem a reconciliação. Você sabe disso, Edivaldo? Você já foi no presídio, você sabe o papel que as igrejas têm. Temos que articular melhor com as igrejas. As igrejas fazem no presídio, nos hospitais. Nos hospitais, é isso. É um papel que o Estado não consegue fazer. Então eu creio que se nós articularmos a educação, o esporte, uma reformulação do sistema prisional, nós vamos reduzir drasticamente a violência no Brasil. Mas principalmente nós temos que crer que o foco é a família. Se você começa na família, agregando a família, valorizando a família, porque hoje em dia nós temos aí a grande mídia, infelizmente, com todo tipo de novela e de programa que só ensina o que não presta, Edivaldo. Novela que só ensina o que não presta. A mulher atrai o marido atrai a mulher, é uma pouca vergonha. A verdade tem que ser dita. Olha, se a gente disser um palavrão 11 horas da manhã, dá um problema danado. Mas se o pessoal mostrar 7 da noite uma putaria grossa na televisão, não tem problema nenhum as crianças assistirem. Pois é. Esse é o país que a gente Então, olha, é uma coisa que nós temos que pensar muito bem no Brasil. Começa tudo na família. Uma família saudável, com os pais presentes. Você sabia que o Acre é um dos estados com o maior número de casamento formal.
Isso é muito bonito. No Acre o povo gosta de casar no papel. Muito isso o papel da igreja. A igreja diz, olha, case com a sua esposa no papel, valorize a sua aliança, cuide bem de seus filhos, não abandone sua família. Então, o Acre hoje é um bom exemplo para o Brasil nesse sentido. Temos nossos problemas sim, mas nós temos dado uma boa resposta no que se refere à família. Claro que tudo isso é uma construção. Tudo isso é uma construção. Com as diversas entidades. Né? Não são só as igrejas não, mas vários movimentos podem ajudar também, sabe, Edivaldo? Mas principalmente as igrejas. Então eu creio que trabalhando com a família, com a educação, com o esporte, nós vamos dar uma grande resposta para uma nova geração para o Brasil livre da criminalidade. Olha, meu amigo deputado federal Alan Henrique Miranda, eu ficaria conversando com você aqui uma hora e meia, falando dessas coisas importantes para todos nós, para toda a sociedade. Não é? Família, construção de presídios decente, ressocialização de preso, reformulação de código penal, enfim. Processo penal. Lei de execuções penais. Vai ficar para outra entrevista isso. Combinado. Prazer te receber. Prazer foi meu, Edivaldo. Parabéns pelo trabalho em Brasília. Obrigado, meu amigo. Tá bom? Obrigado. Meus amigos, eu vou um rápido intervalo e daqui a pouco volto. Sempre com um bom entrevistado ou com bons entrevistados. Até já.